Olá, sou o Diogo Portela, auditor de controle interno do Distrito Federal e consultor da EVP Concurso. Estou aqui hoje para passar dicas que considero bastante valiosas de como potencializar o estudo por meio de site de questões. Utilizaremos aqui como exemplo o TEC Concurso, mas nada impede de que as dicas sejam utilizadas por sites de questões que apresentam ferramentas idênticas ao que o TEC oferece, né? O TEC foi escolhido por uma questão particular, eu sempre utilizei e considero que ele hoje, na atualidade, é um dos melhores sites de questões. É claro que outros também se equiparam, mas para fins de apresentar as formas que entendo serem interessantes os alunos utilizarem, o site do TEC vai ser um bom exemplo. Vamos então passar aqui para a nossa apresentação. Então, como já disse, o objetivo é mostrar a melhor forma de utilizar o site de questões para potencializar o estudo e o aprendizado do aluno. Vamos seguir o seguinte sumário de como utilizar o site de questões, passando pelo planejamento, pela execução, revisão e avaliação. Planejamento, pessoal, é uma coisa muito importante e, na maioria das vezes, negligenciado por quase todos, né? Então, você precisa fazer um planejamento, principalmente pelo fato de que o tempo ele é escasso. E pelo fato do tempo ser escasso, você tem que melhor aproveitar aquele pouco tempo que lhe resta. Os editais são extensos, nem todos têm as melhores condições de estudo, alguns trabalham, outros têm filhos, outros não têm locais para estudar. Então, quanto melhor o planejamento, com certeza melhor será o seu desempenho no dia da prova. Então, o TEC Concurso apresenta uma opção aqui que vai facilitar muito em decidir o que estudar, né? Vamos mudar aqui então para o site. Então aqui a ideia não é explicar as ferramentas que o TEC possui, mas sim a forma de utilizar. Então eu considero que o aluno que esteja assistindo, ele já tenha conhecimento de como usar, e se não tiver o conhecimento, ele passa a ter para fazer o uso das dicas que passarei aqui. Vamos então construir um caderno de questões, né? Selecionando aqui o universo de concurso. Vamos pegar como exemplo uma matéria de direito administrativo, uma matéria mais conhecida de todos. Vamos escolher todo o conteúdo daquela matéria. E para o nosso exemplo, eu vou pegar aqui como se fosse o edital do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, eu vou abrir aqui o edital do TCDF, o edital do TCDF na área, na disciplina de Direito Administrativo, traz aqui, então, todos os assuntos cobrados. E aí, naturalmente, o aluno vai fazer a seleção desses assuntos lá diretamente no site de questões. Então, aqui, para fins de exemplo, eu vou ser mais prático, eu vou selecionar toda a matéria. A banca, no caso, é a banca CESP, Sebrasp, né? Vamos selecionar a banca, isso é importante, você selecionar questões da mesma banca. Como orientação, eu geralmente gosto de pegar os últimos 5 anos, eu pego sempre o ano atual e mais os 5 para trás. Temos aqui um total de 3.580 questões, mas ainda não é suficiente. Vamos pegar a área, vamos escolher a área do Tribunal de Contas, por justamente ter contato com as questões que são especificamente cobradas naquele concurso. E como opção, né, já que o TCDF não é de múltipla escolha, vamos remover as questões de múltipla escolha, remover as questões que não têm classificação por assunto, depois mais à frente eu vou explicar essa parte. Remover as desatualizadas, remover as não comentadas, as anuladas, e considero que estamos bem aqui com o nosso filtro. Então, esse filtro, ele representa mais ou menos aquilo que a banca CESP, que é a banca que vai realizar o concurso do TCDF, na matéria de Direito Administrativo, e é claro, entendendo que aqui eu selecionei a matéria inteira, mas o aluno faria a seleção conforme o que está previsto aqui no edital, né, ponto a ponto, e é interessante também deixar claro que dentro da matéria, essas designações aqui, essas divisões de assuntos, cada site de questão faz a sua. Então,
às vezes você não vai encontrar exatamente o termo que... Então, aqui, origem, conceito e fontes do direito administrativo. Às vezes você não vai encontrar exatamente o que está lá. Então, aqui nós temos a fonte, conceitos. Então, assim, aqui, direito administrativo, nós temos aqui o conceito de direito administrativo, fontes. Então, lá no site já tem ela foi cadastrada como origem, conceito e fontes do direito administrativo. Então, por algumas vezes você não vai encontrar perfeitamente, mas isso aí faz parte e tem formas de você descobrir onde que o assunto do edital consta, se você entrar em cada caderno e procurar a questão. Tem outras formas de fazer isso, mas a ideia aqui é passar uma ideia do planejamento, tá? O que nós especificamente vamos ver do planejamento? A ideia é que nós façamos um raio-x da banca, da área ou da prova, né? Selecionando os itens do edital, o tipo de questão, então no caso ali é importante, o certo e errado, múltipla escolha, porque isso modifica a forma de você estudar para aquele concurso. A área, né? No caso eu selecionei o Tribunal de Contas, eu geralmente pego os últimos 5 anos e removo aquelas sem classificação, assunto, anuladas, desatualizadas. A ideia, então, aqui já seria mais ou menos o filtro que eu fiz. Vamos, então, voltar ali para o site. Vamos voltar para o site. Vamos gerar o caderno. Vamos botar aqui uma designação qualquer. Direito administrativo. Exemplo. Vamos gerar o caderno. E ao gerar o caderno, pausa aqui, nós vamos entrar aqui nesse índice do caderno. Esse índice do caderno, ele traz tudo que tem dentro dele, quanto às divisões por assunto, por matéria, quantidade de questões. Então, a ideia aqui é que a gente, na distribuição das questões, a gente enxergue elas pela quantidade. E aqui você tem duas formas de enxergar, tanto por matéria quanto por relevância. Nós vamos começar por matéria, mas depois você também pode fazer isso por relevância se você quiser ir mais profundamente, fazer um planejamento mais profundo. Mas aqui por matéria seria interessante só para vocês entenderem a forma de como fazer isso. Então aqui eu posso abrir aqui a matéria de direito administrativo, que tem 353 questões, e verificar que no assunto origem, conceito e fontes, nós temos 6 questões. No item regime jurídico administrativo, nós temos 10 questões e aqui o percentual. Então, isso aqui já te traz um raio-x de como que a banca cobra aquela matéria, naquela área, que é da área de Tribunal de Contas, para questões do tipo certo e errado, que é o tipo de questão que será cobrado nessa prova. E eu peguei questões dos últimos 5 anos. Você poderia aumentar, diminuir, de acordo com a quantidade. Não importa. O resultado desse caderno é de que ele te traga uma visão, nem que seja um direcionamento, porque isso aqui não vai ser exatamente o que vai acontecer no dia da sua prova, mas é um direcionamento. Aqui você já poderia, no olho, fazer uma pequena escolha do que você passaria a estudar. Mas eu gosto de levar isso já mais para um lado mais de estudo. Então, vou mostrar rapidamente, né? Você faria a transposição dessa informação para um bloco. Eu geralmente faço assim, faço para um bloco de notas. Faço a cópia dela para um Word para tirar a formatação. Isso aqui cada um faz de um jeito, mas a ideia aqui é que a gente jogue isso para uma tabela de Excel para fazer uma análise mais profunda. Então aqui nós já transformamos em tabela. Vamos jogar para o Excel. Bem, a ideia é que você traga para cá e aqui você faria rapidamente uma análise mais importante, que no caso, quais são os assuntos mais cobrados dentro da matéria. Então, a ideia é que você traga para cá, e aqui no Excel você já faria uma análise muito mais conveniente. Eu geralmente faço a transposição desses dados para um aplicativo, para uma ferramenta que eu gosto muito de usar, e eu vou mostrar aqui para vocês.
eu trago essa ferramenta, eu faço essa extração. No caso aqui, eu transformaria aquele Excel que nós vimos nesse, né? Colocaria aqui por assunto, percentual, já fiz uma ordenação e fiz a seleção daqui dos itens que equivalem a 70%. Então, 247 questões, né, de todas as 353 equivale a 70%. Então, esses itens aqui seriam o que eu focaria inicialmente, numa primeira análise, seriam os itens mais importantes, já que, tradicionalmente, dos últimos 5 anos, são os assuntos mais cobrados na prova de tribunais de contas, né, na matéria de direito administrativo. Mas, mesmo assim, aqui ainda fica uma visão meio... não fica tão claro, né? Então, geralmente, eu passo para uma outra ferramenta, que é essa aqui. Aqui, nós já podemos ver com mais clareza... Deixa eu tirar aqui, ó. Com mais clareza, então, os itens que são cobrados na ordem. Então, aqui, ó. Licitações. 13% daquelas questões tratam licitações. 11% tratam de atos administrativos. E por aí vai. A ideia é que você verifique 70% daquilo que é mais cobrado. E com isso você consiga ter um foco maior. Só que só isso não basta. Por quê? Porque o aluno tem que entender que existe também a dificuldade que cada um tem em relação àquele item do assunto que é tratado da matéria. Então, eu, por exemplo, poderia ter trabalhado em determinada época do meu serviço público na área de licitações e, muito provavelmente, licitações eu não perderia muito tempo estudando, porque é uma matéria que eu teria muita facilidade. Então, eu não posso fazer essa seleção, esse planejamento do que estudar, simplesmente pelo o que mais cai na área. É claro que eu vou levar isso em consideração, porque se isso cai muito, eu tenho que estar muito bem. Mas pensando de uma maneira mais objetiva, de você chegar melhor preparado para uma prova, eu focaria dentro daqueles 70% naquilo que eu tenho mais dificuldade. Por isso, é interessante que você coloque o nível de dificuldade. E aí eu construí uma tabelinha no Excel e coloquei... Então, essa tabelinha aqui, eu fiz uma tabela, eu coloquei aqui do lado a minha dificuldade. Eu criei uma tabela aqui, uma coluna com dificuldade e elenquei aqui a dificuldade, de 1 a 5. De 1 a 5 eu fiz uma distribuição aqui qualquer. Fiz uma distribuição aqui qualquer. E, após fazer essa distribuição, voltei para o meu gráfico aqui. E aí eu já tinha aqui, ó, a distribuição por item, né? Por item do edital. No caso é o assunto, e já com a minha dificuldade. Então, vamos pegar aqui a licitação, que é o assunto mais cobrado. Então, vamos lá, só para ficar mais claro. Aqui, nós temos o item licitação. Dentro de licitações, nós temos 2 itens, licitações e contratos. E aí, dentro de licitações, nós temos os assuntos dos princípios, modalidades, fase, impugnação. Então, a primeira dica que eu estou dando é, faça um caderno, da forma que eu fiz aqui, com todos os itens selecionados que interessam para a análise daquele edital que você está estudando, e você terá a visão percentual daquilo que é mais cobrado. Você pode não só fazer isso por assunto, como você pode fazer também depois, vamos botar assim, explodindo aqui, ó, o que vem dentro de cada item desse, e fazer uma apuração mais profunda. Foi o que eu fiz. Aqui nessa análise, eu juntei todos os assuntos, que são os assuntos que estão aqui concentrados, né? Só que eu também fiz a extração de todos os subassuntos, os itens que são cobrados dentro de cada assunto. Então, quando eu clico aqui em licitações, ele me mostra já a quantidade de questões para cada item. Então, aqui, ó, definições, obras e serviços de compras. 9 questões são de contratação direta, dispensa e inexigibilidade. 6 questões são de princípios. 5 questões de fases e tipos de licitação. 3 questões de modalidade. E, como eu disse para vocês, coloquei uma barrinha do lado botando minha dificuldade. Dificuldade 1. Eu botei aqui dificuldade 1 porque, no meu exemplo aqui, eu estou dizendo que eu tenho uma dificuldade 1 em licitações, porque eu já trabalhei em licitações, então eu tenho muito conhecimento. Vamos pegar aqui, então, atos administrativos. Então, o segundo maior assunto cobrado dentro da matéria de direito administrativo possui essa distribuição por itens, né? Então, aqui, ó, desfazimento do ato administrativo. Ele caíram 12 questões. Ele tem um percentual vinculado a essas 12 questões. Minha dificuldade, 4. Então, aqui, vocês já entenderam.
A ideia é que eu faça uma análise desse edital, não simplesmente pelos 70%, não simplesmente pelo que ele me deu, mas sim pelos 70%. Então, daquilo que a gente viu, eu venho para esse segundo gráfico aqui, que é o raio-x do direito administrativo na área de controle, só que pegando somente os 70% mais cobrado, né, daquele edital. Então, eu peguei somente isso. Somente isso aqui eu joguei naquele gráfico que nós estamos olhando aqui agora. E aqui eu já tenho uma visão daquilo que mais cai, que eu deveria estudar. E agora, passando para o terceiro gráfico, que esse aqui é o que realmente deveria ocorrer, já é o raio-x do direito administrativo na área de controle, de 70% daquilo que mais cai, só que com a minha prioridade. Já com a minha prioridade, vejam que controle da administração pública passou a ser o primeiro. Por quê? Porque eu fiz um filtro em que eu queria somente aquilo que está dentro dos 70% e que tem a dificuldade acima de 3. Então, tudo que tiver dificuldade 2 e 1 eu já excluí. E aí, percebam, vou voltar aqui à página, que na análise do meu edital, nós tínhamos 306 questões. Essa aqui, na verdade, eu excluí algumas matérias daquele na administração, mas na análise do meu edital nós temos 306 questões. Quando eu elenco somente os 70% mais cobrado, caímos para 214. E quando eu elenco para os 70% e considerando a minha dificuldade, ou seja, qual é a minha prioridade, é aquilo que eu tenho mais dificuldade, de tudo aquilo que está dentro dos 70%, o que eu tenho mais dificuldade vai ser minha prioridade, então eu tenho agora 114 questões, que equivale a um percentual de 30 e poucos %. Então, assim, de tudo que vai cair em direito administrativo, se eu não tiver tempo, eu vou estudar isso aqui. Os 30 e tantos %, que equivale a essas 114 questões, equivale a 30 e poucos % daquelas 306 questões, eu vou estudar isso aqui. E aí, minha prioridade número 1 é controle. Por quê? Porque é a matéria que mais tem itens e é que eu tenho uma dificuldade. Depois eu vou passar para a organização administrativa, que tem uma quantidade de itens grande também. Minha dificuldade também está aqui. Então, nossa primeira dica quanto ao planejamento é em relação ao raio-x. Tá? O raio-x da banca, da área, e você determinar aquilo que vale a pena você dar atenção maior para estudar. Principalmente porque o tempo é escasso. Vamos agora passar então para a execução. No caso da execução, já muda um pouco a figura. Porque aqui eu vou tratar sobre a atenção que se deve dar ao assunto que está sendo tratado, a forma de resolver o caderno de questão e como criar cadernos específicos com o termo revisão e afirmação. Bem, vamos pegar aqui, eu já deixei um caderno aqui já pronto, um caderno de serviços públicos. Eu fiz uma extração de caderno aqui. Vou pegar aqui. Então, esse caderno aqui ele tem todas as matérias, dá um total de 40 questões. 40 questões, deixa eu ver aqui, quantidade. Então, um caderno com 40 questões. E aqui eu vou mostrar, nesse caderno pequeno, mais representativo, como você deve fazer para resolver o caderno. E não simplesmente você criar um caderno de questões e passar a realizar ele na ordem que ele aparece. Né? Você iria lá para questão número 1 de 40. Aí você realizaria a questão, resolveria, passaria para o próximo. Essa não é a melhor forma de você resolver o caderno. A melhor forma de você resolver o caderno, ela passa por uma técnica não, mas uma forma de resolução em que você evite se enganar. Por que eu digo evitar se enganar? Eu vou pegar aqui especificamente o caderno, uma parte da matéria que eu já deixei preparado para a gente ganhar tempo aqui e ser mais objetivo. Formas de extinção do serviço público. Então, veja bem.
No item formas de extinção do serviço público, nós temos 10 questões. Então, aqui, ó, formas de extinção, nós temos 10 questões, equivale a 25% das questões cobradas do item concessões, serviços públicos, Lei 8987, que está dentro do assunto serviços públicos. Então, é uma parte bem representativa, tem 10 questões desse caderno que eu fiz. E se eu fosse resolvê-lo, ele já me levou aqui para a primeira questão do assunto formas de extinção. Se eu for passando esse caderno para o lado, ele vai me dar todas as questões de formas de extinção. Questão 30, questão 31, formas de extinção, certo? O que acontece? Vamos voltar ali então para a primeira questão de formas de extinção. Aqui, 29. Então vamos lá. Primeira coisa para você resolver o caderno. Você tem que primeiro focar no assunto. O assunto ele é muito importante porque ele vai te dar uma dica daquilo que a banca está querendo cobrar dentro do assunto. Então vamos voltar aqui só para ficar claro. Então, nós temos a matéria de direito administrativo. Essa matéria ela tem diversos assuntos. Ela tem licitação em contratos, ela tem ato administrativo, mas ela também tem uma matéria chamada serviços públicos. É um item dos assuntos que ela cobra. Dentro de serviços públicos, existe a parte de concessões, principalmente da Lei 8987. E essa Lei 8987, ela tem algumas formas de cobrar essa parte da lei. E aqui ele está te dando dicas, olha. A primeira dica é que ele vai te cobrar os deveres e direitos dos usuários. Ele vai te cobrar alguma coisa em relação à autorização, permissão e concessão. E aí você já entende que provavelmente é a diferença entre cada instrumento desse. Ele vai te cobrar sobre formas de extinção. Ele vai te cobrar sobre intervenção, subconcessão. Dentro de uma quantidade de itens. E aí você pode ver que a subconcessão, ela cobrou uma questão nesse caderno. Supondo que isso aqui fosse representativo, eu não estudaria tanto essa questão. É claro que eu peguei um caderno de 40 questões, então ele não é representativo, mas é só para aqui ficar, só para vocês entenderem, né, como você analisa isso aqui. Então, indo lá para formas de extinção, nessa primeira questão, eu já deixei resolvido para ganhar tempo. Então, vamos lá. Ele cobra aqui, a rescisão como forma de extinção, o assunto é forma de extinção da concessão, então, a rescisão como forma de extinção é de iniciativa da administração determinada por ato unilateral e escrito no caso de descumprimento pelo concessionário de obrigações regulamentares. Errado. Ele cobrou a rescisão. Eu vou abrir aqui até um PDF para que fique melhor para vocês. Extinção. Isso aqui é a Lei 8987, do Serviço Público que nós estamos já estudando. Então, aqui, da extinção da concessão. Isso aqui é a lei que a gente está analisando ali na questão. Existem algumas formas, então ele cobrou agora, deixa eu marcar aqui, ele cobrou da rescisão. Ok. Vamos voltar aqui, e na próxima questão, ele, com base no Instituto da Encampação, o poder concedente pode fazer alguma coisa, certo ou errado. Então, veja que ele já cobrou agora a encampação. Ok, vamos continuar aqui na nossa análise. Isso eu estou seguindo uma questão após a outra. E isso aqui não é o certo, e eu vou explicar por quê. Terceira questão, denomina-se encampação, a retomada do serviço. Está certo ou errado? Eu não estou nem interessado. Então ele cobrou encampação de novo. Na próxima, a essa modalidade de extinção dá-se o nome de encampação. Mais uma questão de encampação. Para respeitar a legislação vigente, a retomada deverá ser autorizada por lei específica. Ele diz o quê? Considere a situação pela retomada de um serviço, a respeito. Ele conceitua aqui, bota, para respeitar, a retomada deverá ser autorizada por lei específica. Ok, vamos passar aqui. Considere a situação em que o poder concedente, ele dá aqui, retomada. O poder, ele também faz outro conceito aqui de uma das formas. Vamos só ver aqui qual é a forma, que a ideia aqui é mostrar justamente isso. Então, considere-se encampação. Aqui é a resposta do professor, né? Então, ele está dizendo aqui, considere-se, isso aqui tratou de encampação também, né? A anterior que a gente não viu, vamos ver aqui,
Também chamada resgate, retomada, encampação. De novo, então a gente já olhou aqui várias vezes a retomada de encampação. Retomada não, a encampação, né? Próxima questão aqui, ó, formas de extinção ainda. Caso a administração pública decida não pode opor-se à encampação. Bem, pessoal, eu acho que já ficou claro. No momento em que você passa a resolver a questão simplesmente clicando na próxima setinha, você vai começar a, de certa forma, roubar. Por quê? Aqui já mudou o assunto para intervenção. Vamos voltar, então, para a primeira questão de formas de extinção. Quando você está aqui na questão 29 e você tem o primeiro... Aqui é rescisão, mas quando você tem o primeiro contato com o item da encampação, você vai ter uma certa dificuldade. Você vai resolver essa questão, vai ver o comentário do professor, vai entender o que é encampação, e no item seguinte você já vai se deparar com a mesma situação, em que você vai ter que falar sobre a encampação. Então, assim, essa aqui você vai ter a facilidade para responder. Se você passar novamente, vai pegar outra questão que trata sobre encampação e você vai acertar, porque você já viu ela 2 vezes atrás. Então, a melhor forma de você resolver questões é essa forma que eu vou apresentar para vocês, aqui no caso do TEC. Vamos botar o caderno no início. Então, a questão número 1, de 40. O assunto é concessões, deveres e direitos. Você vai resolver a questão. E aqui nas setinhas do TEC, você tem essa opção aqui, ó, tópico seguinte. São essas 2 setinhas, tópico seguinte para frente, tópico anterior. Ao clicar em tópico seguinte, ele vai te levar para o próximo assunto, que é a autorização, permissão e concessão. Vamos ver ali no índice. Aqui você tem concessão, os deveres e direitos. O outro tópico é autorização, permissão e concessão. Se eu clicar de novo, vai para formas de extinção e depois intervenção. Vamos olhar lá? Vou clicar aqui para o próximo item. Formas de extinção. Ok, faria então dessa forma. Resolva a questão do assunto formas de extinção. Venho aqui e clico em tópico seguinte. Ele vai para o próximo assunto, intervenção. Eu vou clicar aqui, vou resolver. Vou ler o comentário do professor para ver o porquê que eu errei, o porquê que eu acertei. Tópico seguinte. Ele me levou para a subconcessão. Vou fazer aqui a marcação da questão, vou ler o comentário do professor. E tópico seguinte. Agora, ele voltou para o primeiro item. Questão número 1 de 40. Então, esse aqui eu já resolvi. Como é que vai acontecer agora? Se eu passar para o próximo tópico, ele me levaria para o tópico que eu já teria resolvido. Então, vamos voltar aqui só para ficar claro. Então, aqui, ó, eu já rodei todo o caderno, voltei para a questão número 1. E aí, como é que eu faço agora? Se eu clicar para o tópico seguinte, ele me leva para a questão que eu já resolvi. Então, não. Então, você vai estar aqui, ó. Você rodou o caderno, chegou no caderno inicial novamente. Agora, você não vai para o tópico seguinte, porque você já resolveu uma primeira questão. Então, agora, você vai clicar nesse item aqui, ó, próxima não resolvida. Quando eu clicar em próxima não resolvida, ele vai procurar a próxima questão do assunto concessões, deveres e direitos. Então, ele vai me dar a questão número 3. Porque eu já devo ter feito a 2. Então, eu vou resolver aqui a questão número 3. Resolver a questão. Ele não me deixa resolver a questão. Aí, resolveu. Então, estou aqui no assunto concessões, deveres e direitos. Vou para o tópico seguinte. O tópico seguinte, autorização, permissão e concessão, já foi respondido. Então, eu venho para cá. Próxima não resolvida, dentro do mesmo assunto. Marco, resolvo, vejo a resposta, volto. Tópico seguinte, como já está resolvido aqui na forma de extinção, como eu já resolvi todas de forma de extinção, ele vai me levar para o próximo tópico, porque, olha lá, já voltou para concessões de direito. E assim vai, pessoal. Então, você sempre vai resolver o caderno na ordem de tópicos. Então, você vai fazer uma questão de concessão, aqui, concessão, deveres e direitos. Quando você for para o tópico seguinte, você vai fazer uma questão de autorização. Quando você for para o tópico seguinte, você vai fazer uma questão de formas de extinção. O tópico seguinte, intervenção. O tópico seguinte, subconcessão. Dessa forma, você vai ter um tempo até retornar para ter contato com aquele assunto que você já viu uma vez. E aí, dessa forma, fica menos, vamos colocar assim, menos claro a forma de você, de certa forma, roubar, né? Você ter acertado uma questão porque você viu ela na questão anterior. Então, a primeira dica na parte de execução é essa. A primeira dica na parte de execução é atentar para o assunto da questão, né?
você saber que o assunto está te dando uma dica de como aquilo ali é cobrado na prova, dentro daquele assunto, e você resolver a forma de resolver é passando tópico a tópico, e depois que você fizer rodar o caderno inteiro, você passar para a questão seguinte dentro do mesmo tópico, ok? E vamos para a terceira dica aqui na parte de execução, que é a criação dos cadernos específicos de revisão e afirmações. Então, o que são esses cadernos específicos de revisão e afirmações? Então, nós vamos, ao fazer as questões, né, utilizando aquela dica que eu dei anteriormente, né, passando por tópicos, nós vamos focar ao realizar a questão, já ir criando cadernos que irão me ajudar no momento da revisão, no momento do estudo posterior. Tá? Então, nós vamos criar o caderno Afirmações. O que o caderno Afirmações vai trazer? Ele vai trazer questões com gabarito certo. Então, olha só a dica. Isso é uma forma de você utilizar, uma forma que eu entendo que ajuda. Tá? Então, cada um vai dar uma dica em relação a uma forma de você estudar. A minha dica quanto ao site de questões na parte de execução é essa. Você criar 2 cadernos. Um deles vai ser o caderno de afirmações, em que você vai colocar todas as questões que estão com gabarito certo. Por quê? Porque você vai se atentar para aquelas questões que tragam qualquer informação quanto a conceitos, quanto a uma exceção, a uma regra geral, um artigo que é muito cobrado, jurisprudência, tá? E o caderno revisão. O caderno revisão você já vai criar para que ele traga, e aí você já não vai se apegar mais ao gabarito, pode ser certo ou errado, e aí eu vou mostrar para vocês aqui nesse próprio caderno que eu criei, você vai marcar questões que você perceba que são muito cobradas, né? Você está fazendo caderno, você estudou hoje direito administrativo, uma semana depois você voltou a estudar e percebeu que aquela questão sempre está sendo cobrada, então você vai marcar ela no caderno de revisão para que você reveja essa matéria nas revisões. E você também pode marcar questões que você sempre acerta, mas quando vai ver o gabarito você acertou, mas pelo motivo errado, né? No gabarito está lá explicando uma coisa e você pensou outra, acertou por sorte, ou, né, você fez o juízo errado daquela questão e acertou, então você percebe que você está se equivocando e você marca essa questão. Outra coisa também, aquela questão que você nunca entende. Você sempre se depara com aquela questão e você percebe que você sempre tem dificuldade de saber a diferença de um termo para o outro e marca lá no caderno de revisão para que você veja essa questão novamente. E questões que contribuam para a construção de material de revisão. Tá? Porque quando você está estudando, é interessante sempre que você tenha um material que você possa rever a matéria de uma forma mais rápida, né? Sem ter que você voltar para o livro ou para o PDF e ler todo de novo, né? Você não tem esse tempo. Então você precisa ser, né, mais organizado, e aí uma forma de você fazer isso é também para o caderno de revisão. Vamos mostrar aqui? Então vamos lá. Vamos pegar lá novamente nossas formas de extinção, tá? Temos 10 questões das formas de extinção, como já vimos. Nessa aqui, ele me diz aqui, ó, que a rescisão, como forma de extinção da concessão, é de iniciativa da administração, determinada por ato unilateral, escrito, tal. Eu entendi que essa questão é uma questão que eu tive dificuldade. E aí, vai ter que enquadrar dentro daqueles pontos que eu coloquei, tanto para o caderno de afirmação quanto para o caderno de revisão. Só atentando que para o caderno de afirmações, o gabarito da questão tem que ser gabarito certo. E eu vou explicar mais à frente. Tá? Nesse caso aqui, deu o gabarito errado. Eu achei interessante botar essa questão aqui por algum daqueles motivos que está lá na nossa apresentação de slide. Por algum desses motivos aqui, ó, eu percebi que ela é cobrada muito, ou eu sempre acerto pelo motivo errado, enfim. Enquadrou? Eu vou pegar essa questão, vou clicar aqui no favoritos, vou salvar numa pasta aqui, que se já não existir, eu vou criar uma nova pasta, tá? Eu posso criar a nova pasta, eu já deixei ela criada aqui para a gente ganhar tempo, então eu vou botar ela aqui, ó, revisão, DED, direito administrativo, demonstrativo, só para depois a gente caçar.
O que eu faço? Eu salvo ela no caderno de revisão, porque ela se enquadrou dentro de um daqueles itens. Eu salvo aqui, ó, o assunto e, depois do assunto, uma palavra-chave ou um termo-chave para que depois eu possa utilizar isso aqui para direcionar a minha revisão ou a construção do meu material de revisão. Tá? Então, salvei aqui. Passei para uma próxima questão. Nesse aqui, ó, não marquei nada. Eu li, resolvi sem problema, porque ó, eu passei aqui, ó, encampação, não sabia o que era, tá, acertei. Passei aqui, opa, encampação de novo. Já vim aqui e coloquei em um caderno de questão. Deixa eu só mostrar aqui, ó, o gabarito dela foi certo. E por que eu guardei essa questão aqui no favoritos em afirmações? Porque olha aqui, ó, denomina-se encampação. Aí ele vem e diz, a retomada do serviço concedido pelo poder concedente durante o prazo de concessão por motivo de interesse público. Gabarito certo. Pô, isso aqui é quase um conceito. Como ele é um conceito, ele é interessante ficar no meu caderno de afirmações de direito administrativo. Venho aqui, salvo o assunto, né? Forma de extinção, dou um tracinho, botei aqui a palavra-chave. Opa, até mudei aqui, encampação. Encampação, salvei. Passa a questão. Essa aqui, ó, não está marcada, também não vi nenhum problema, porque ó, tratou de encampação, mas eu já marquei ela ali atrás, como na minha afirmação. Passei, opa, ele me deu algum outro termo aqui que complementa a minha conceituação de encampação. E eu fiquei sabendo disso quando eu fui ver a resposta do professor. Que ele fala aqui, ó, também chamada por alguns, resgate a encampação, ele explica o que é, e aí essa questão está me dizendo que, ó, gabarito certo, ela está complementando aquela conceituação de encampação que eu gravei lá atrás. Eu vim aqui, achei interessante, botei afirmações de direito administrativo, formas de extinção, encampação. Salvei e fechei. E vou fazendo isso para todas. Então aqui, ó, revisão. Botei esse aqui no caderno de revisão. Então esse aqui, ó, é alguma coisa que foi falado sobre encampação, gabarito errado. Lembra que no meu caderno aqui de revisão pode ser gabarito certo ou errado. A ideia é que o caderno de revisão ele será utilizado com a finalidade de que eu resolva as questões novamente em um momento oportuno para fazer uma revisão. O caderno de afirmações ele também vai ser utilizado como revisão, só que ele vai ser utilizado de uma forma diferente do caderno de revisão. Ele vai ser utilizado simplesmente para você ler. Então, por que a gente colocou lá no slide que no caderno de afirmações nós colocamos somente gabarito certo? Porque o gabarito certo a gente vai conseguir fazer uma revisão somente de leitura, de conceitos, de jurisprudência. Então, esse aqui, gabarito errado, foi para o caderno de revisão. Beleza, feito isso, eu resolvi todo o caderno. Como eu utilizo isso depois? Venho aqui na guia Inícios, venho nas minhas questões favoritas, vou procurar aqui os meus dois cadernos criados, afirmações DED, que é direito administrativo, ou revisão direito administrativo. Veja que naquele caderno que eu marquei, nós temos poucos exemplos, mas é só mesmo para vocês verificarem. Ó. Eu vou ter aqui todas as marcações que eu coloquei em direito administrativo para revisão. E vai ficar bem claro quais são os assuntos que estão sendo tratados e as palavras-chave. Olha só. Essa questão aqui eu botei na revisão. Por que eu botei na revisão? Ó, ele traz a diferença entre encampação e caducidade. Como é que eu fiz isso? Opa, aqui a questão que foi lá tratada, né? Ele me deu uma questão, eu resolvi certo e errado, porém, depois, quando eu fui ver na resposta do professor, eu vi que ele fez um esqueminha de serviço público aqui, ó, encampação, a diferença entre encampação e caducidade. E o que a gente colocou aqui na nossa revisão? Ó? Questões que contribuem para a construção de material de revisão. Então, eu entendo que isso aqui contribui para o material de revisão. Por isso, vamos voltar lá no questões favoritas. Eu marquei ele no caderno de revisão e fiz a anotaçãozinha aqui, ó. Botei o assunto e botei encampação e caducidade. Depois, se eu não tiver material de revisão para esse material aqui, de direito administrativo, eu aqui consigo me direcionar para a construção. Então, vamos supor que isso aqui fosse o único material que eu fosse utilizar para fazer um material de revisão. Eu ia ter que, necessariamente, ter a diferença entre encampação e caducidade, saber ali sobre a rescisão e encampação. A mesma coisa aqui nas afirmações que a gente criou. Afirmações de DED. Perceba que as três afirmações, e as afirmações trazem questões do gabarito certo, né? Então, trazem conceitos, regras gerais, enfim, aquilo tudo que está no slide. Ó, tudo de encampação. E aí você percebe que encampação é muito importante você saber para formas de extinção quando se trata da Lei 8987.
Bem, da parte de execução, nós fechamos aqui, tá? Então, só lembrando aqui as 3 dicas. Sempre atentar para o assunto, porque o assunto ele vai te direcionar dentro daquele item, então ele vai te dar as dicas de como ele cobra aquele quesito, a forma de você resolver passando por tópicos e dentro dos tópicos passando para a próxima questão não resolvida e criando cadernos específicos de revisão e afirmações. Tudo isso para que a partir daqueles cadernos criados você possa fazer as revisões. E aí eu tenho criado e oriento meus alunos sempre de fazer 3 tipos de revisões pelo site de questões. Revisão tipo 1, que é a revisão de caderno de afirmações. Essa é uma revisão mais rápida, para você massificar aqueles conceitos, regras, exceções, jurisprudências que você cadastrou no caderno de afirmações, porque todas elas têm gabarito certo. E isso vai ser para fixar conceitos, exceções e tudo mais. Você tem você tem a revisão tipo 2. Você tem a revisão tipo 2, que você realmente vai refazer o caderno. Ele é uma revisão mais demorada e vai focar muito para que o aluno tenha um aprendizado e autoavaliação. Então, você vai refazer um caderno em que você marcou por causa daqueles motivos que nós já elencamos lá em cima. Você é uma questão muito cobrada, é uma questão que você sempre acerta mais pelo motivo errado e você vai resolver esse problema. Você sente que não entende a matéria, então você vai fazer muitas vezes aquela questão quando você fizer essa revisão. Ou questões que você até pode entender, mas que ela contribui para o material de revisão. E é interessante você ter ela no caderno de revisão para refazer novamente. E a revisão tipo 3. A revisão tipo 3 nada mais é do que você revisar as questões erradas. Tá? Rapidamente vou mostrar isso aqui, como é feito. Então aqui, você tem várias formas de fazer, mas o ideal é que você faça, você pode fazer por aqui, ó. Você cria um novo caderno, então nós vamos vir aqui, ó. Aqui tem o item favoritas, todos os cadernos que você criou nos favoritos estão aqui. Você vai poder vir aqui, ó, afirmações DED. É claro, só tem 3 questões, mas aqui é só para exemplificar. Você cria ele, bota afirmações, gera o caderno. E aí você pode fazer pelo sistema, mas eu gosto mais que você faça o seguinte. Vem aqui, ó, imprimir. Você vai imprimir a partir da questão ou não? Ah, tá, desculpa. Antes de você imprimir, é interessante que você venha aqui e coloque ele por matéria ou por relevância. Geralmente eu gosto de botar por matéria. Então, ó, o caderno só tem formas de extinção. Então, o único assunto das 3 questões que estão aqui é formas de extinção. Então, ele vai criar o caderno nessa ordem. Então, você vem aqui e imprime. Ó, imprimir o assunto de cada questão é importante. O gabarito aqui desse caderno todos os gabaritos são certos. Então, você vai imprimir o caderno, ele vai criar isso aqui, ó. E o que você vai fazer na revisão? Você vai ler e vai tomar isso como certo. Então, ó, denomina-se incampação a retomada do serviço concedido pelo poder concedente durante o prazo de concessão por motivo de interesse público. Eu vou lá, vou abrir isso aqui em PDF e vou sublinhar aqui, ó, pelo poder concedente, durante o prazo de concessão, por motivo de interesse público. Isso aqui é certo, legal. Ó, considere essa situação. Ó, o poder concedente por motivo de interesse público tem optado. Eu vou ler isso aqui é uma verdade, porque eu sei que o gabarito é certo. Isso aqui também é uma verdade, o gabarito é certo. Então, esse caderno de afirmações eu vou imprimir, ele sempre vai aumentar. Eu vou imprimir, vou deixar sempre ele dividido por assuntos. Então, ó, todos os assuntos vão estar juntos. E eu vou ler, simplesmente. Uma leitura rápida, porque eu não vou pensar se está certo ou errado. Eu já sei que está certo. Então, essa aqui é uma forma de você fazer. E a mesma coisa você pode fazer lá e criar um caderno de questões. A mesma coisa você pode entrar lá, um novo caderno, e criar um caderno de questões de favoritas somente com revisão. Aqui tem 3 questões, você criaria o caderno. E ele também, agora nesse caso, você não imprimiria, você poderia imprimir também e fazer lá antes, mas o ideal é que você refaça aqui e aí apure o seu resultado novamente. Continuando, nós estamos tentando ser bastante objetivo aqui.
Tá? Então, outra dica é quanto à avaliação. Como utilizar o site de questões para avaliar o desempenho. Então, quando você está resolvendo questões por meio dos cadernos que você cria, você, de certa forma, você está amadurecendo e entendendo como a banca... Você está amadurecendo e entendendo como a banca cobra aqueles quesitos, né? Você está entendendo os assuntos que são mais cobrados e, após você amadurecer, entendendo tudo aquilo que é cobrado, criando seu material de revisão, você vai para uma parte de avaliação. E essa avaliação, ela tem que ser feita, no meu entender, da forma mais próxima do dia da prova. E como você pode fazer isso por meio do site de questões, tá? Na avaliação. Vamos lá. Então aqui você pode fazer a seguinte coisa. Você pode, dentro do seu caderno de revisão, você pode, por exemplo, resolver fazer provas de exercícios anteriores. Então, isso é muito importante, né? Você vai fazer uma prova da área de Tribunal de Contas, você refaz provas anteriores de Tribunal de Contas. Então, você pode não só criar o caderno de questão, como eu mostrei anteriormente, e mandar imprimir, para você não fazer lá junto no próprio sistema, você fazer aqui, ó, marcando, aí você vai excluir o gabarito, né? Você marca aqui, depois você volta para o caderno de questões e confere, mas você também pode... Uma forma que você pode fazer isso rápido é, por exemplo, você quer fazer a prova aqui do TCU, aqui de 2013. Muita gente usa o site, nunca soube disso. Então, você pode clicar aqui no link, ó, ele vai te levar para uma página que tem todos os dados e arquivos dessa prova. Então, você pode muito bem vir aqui, ó, clicar na prova, ele já vai abrir aqui um arquivo zip. Já abriu aqui, eu estou fazendo aqui em outra tela. Então você pode vir aqui, abrir a própria prova, e eu acho isso aqui muito interessante, imprimir a prova ou simplesmente fazer aqui, né, no PDF, utilizando os marcadores, né? Você pode utilizar aqui os marcadores, você pode utilizar isso, e aí você faz a prova toda aqui, né? Marca, como se você fosse marcar no dia lá, que você vai sublinhar, você vai marcar, você pode fazer o que você quiser aqui, e depois você anota as suas questões, você anota o seu gabarito, e volta para o site, e faz um caderno de questões específico sobre esse concurso, né? Fazendo lá pelo caderno de questões, escolhendo lá, você tem a aba aqui, ó, órgão, encargo, você consegue achar qualquer prova aqui, né? Vou pesquisar aqui TCDF, por exemplo. TCDF. Então você consegue jogar aqui qualquer cargo, qualquer prova de qualquer ano, né? Você consegue fazer isso, mas você consegue também, você consegue também clicando na própria questão como eu mostrei. Tá? É uma forma legal de você fazer a sua avaliação. Tá? Então você pode utilizar o site de questões para baixar a prova imediatamente e usar a prova, né? Você visualmente vê aquele caderno de questões e você não ficar olhando a tela do TEC concurso, porque eu já tive essa dificuldade de ia muito bem fazendo aqui, parecia que o aplicativo, a ferramenta do TEC melhorava o meu desempenho. E quando eu ia fazendo papel ali, porque você fica muito acostumado a fazer a questão e ver a resposta, fazer a questão e já ter um feedback. E você imprimindo a prova, ou fazendo até mesmo em PDF na tela, você começa a ter um posicionamento diferente do que você teria se fosse o dia da prova, porque você já começa a falar, eu não sei se essa resposta está certa, e se tivesse no dia da prova, talvez eu não marcasse. Tá? E eu, por último aqui da avaliação, análise de deficiência e gerenciamento de desempenho. Então vamos mostrar aqui como você pode fazer uma análise da deficiência e do desempenho. O TEC Concurso, ele tem uma parte aqui de estatística, ó. Só que a estatística que ele apresenta aqui eu não considero muito boa, porque olha só. Aqui, ó, vamos pegar a administração financeira orçamentária. Ó. Ele está dizendo que eu já resolvi 2.772 exercícios de 33 mil. E daquilo que eu resolvi, eu estou com 82%. Beleza.
Eu posso abrir aqui, ele vai me dar isso por assunto, por item, mas ele sempre vai me dar em relação a tudo que eu fiz. Tá? Assim como aqui a evolução em quantidade de questões, né? Então, ok, é uma informação válida, mas vamos lá. Eu quero saber em relação a todos. Assim, você geralmente que usa o TEC Concurso, você tem o TEC, você usa ele para fazer questões do TCDF, você usa ele para fazer questões da PCDF, você usa para fazer questões de outro concurso que você se interessou, né? Então aqui, você tem vários cadernos que você cria. Então, especificamente, como você vai fazer isso para verificar as suas deficiências e depois o seu desempenho? Primeiro, deficiências. Eu viria aqui em favoritas, e aí, nesse momento, eu poderia fazer uma análise de todas as questões que eu já fiz no meu caderno de... Aqui, ó. Opa. Vamos pegar aqui o assunto, direito administrativo. Eu vou pegar todo o conteúdo de direito administrativo. Desculpa, eu estou fazendo errado. Favoritas. Eu vou pegar aqui todas as questões de AFO que eu botei em dúvida. Eu quero saber aquilo que eu estou mal. E esse caderno de favoritas AFO Dúvidas foi feito para um concurso específico. Esse que é o grande X da questão. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você vai pegar um específico do concurso que você quer fazer, ó, DPEM e TCDF. Então, quando você colocar aqui o caderno de questões que você favoritou, e aqui está dando 273 questões, você pode gerar esse caderno. Você pode vir aqui nesse item atualizações. Olha só, esse caderno eu favoritei. Então, se eu favoritei, eu já resolvi essas questões. Então, por ter resolvido essas questões, eu tenho como já executar resolver todas as questões automaticamente, por meio desse botãozinho aqui, ó, atualizações, atualização de resoluções. Eu vou atualizar as resoluções, ou seja, se eu clicar nesse quesito, ele vai pegar todas as questões que estão dentro desse caderno, que eu já resolvi em algum dia, ele vai pegar a última resposta que eu dei para cada questão e vai trazer para ele. Então, ele vai resolver o caderno inteiro, porque esse caderno aqui eu já fiz, né? Ó, ele já resolveu as 273 questões. Ok. Eu venho para cá. Vou vir em índice de caderno. E vou fazer aquela primeira dica que eu fiz do raio-x. E eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar quantidade. É claro que aqui ele pega algumas matérias, ó, que ele considera AFO, mas de outro, ele foi enquadrado em outro. Caiu a questão dentro de uma prova de AFO, mas ele foi até cadastrado dentro de outra matéria. Vamos pegar só AFO aqui, ó. Então eu faço a mesma coisa, eu consigo ter o raio-x daquele meu caderno. Só que eu quero saber só das deficiências, certo? Eu quero saber daquilo que eu estou mal. Então, esse caderno, você consegue ver tudo aquilo que você já fez. Então, vamos voltar nele aqui. Editar caderno. Ele está aqui com a questão favoritas, AFO dúvidas. Eu vou vir em opções e vou pedir para que ele remover as que acertei. Caiu para 90. Vou salvar alterações, vou voltar para ele, vou vir aqui e ele estará somente com as questões 100% erradas que eu fiz. A mesma coisa, vou expandir, vou primeiro mudar aqui para a quantidade, fazer o raio-x, só que agora, opa, apertei errado. Vou fazer o raio-x dele, só que agora eu vou fazer o raio-x e aqui eu vou ter a visão exata do meu desempenho em relação a AFO para o concurso específico que eu estudei e eu marquei dentro de um caderno favorito. Tá certo? Então aqui, ó, você pode ver que eu estou muito mal aqui em Receita Pública. Então, 23% do meu problema é Receita Pública, 22% é despesa
17 lei de responsabilidade e 17 orçamento. Então, esse seria o foco de melhoria das minhas deficiências, já que, ao estudar para um concurso, eu passei a cadastrar todas as questões num mesmo caderno de dúvidas. Tá ok? E a mesma coisa você faz o raio-x para o desempenho, que eu mostrei anteriormente, né? Você poderia só não ter excluído as questões que estavam erradas. Bem, então aqui, ó, análise de deficiência e gerenciamento de desempenho. Você pode imprimir as questões favoritas ou cadernos específicos que você fez para aquele concurso, né? Já que você tem um TEC e utiliza ele para o estudo de qualquer concurso, você fazendo a favoritação de questões específicas, então, como eu disse anteriormente, você criou um caderno de afirmações e de revisões de direito administrativo para um determinado concurso. Então, na hora de você fazer a análise de deficiências, você escolheria para favoritas aqueles 2 cadernos de direito administrativo, de afirmações e de revisões. No caso de afirmações e de revisões, porque você pode ter errado a questão, mas você marcou ela na afirmação porque o gabarito era certo. Não tem problema. Você escolheria esses 2 cadernos da matéria que você está estudando para o concurso específico, excluiria as questões corretas, deixaria somente as questões erradas e avaliaria suas deficiências. E a mesma coisa você faria para avaliar seu desempenho. Só lembrando que se você quiser verificar melhor como você está no desempenho, você também pode vir aqui na parte de resumo do caderno e clicar aqui que ele também traz essa informação, tá? Aqui no caso são aquelas questões todas erradas, então não vai fazer tanta diferença. Bem, pessoal, estudando dessa forma, você com certeza vai potencializar os seus estudos e alavancar o desempenho. Por que eu digo isso? Porque você vai estar sempre atento na resolução das questões, em marcar nos cadernos de afirmações, marcar nos cadernos de revisões, passando tópico a tópico, não fazendo com que você acerte uma questão porque você viu ela anteriormente. Você, ao fazer o caderno de questões, você estará direcionando o seu estudo, porque você já fez um raio-x da banca e fez esse raio-x comparando com a sua dificuldade, fazendo a escolha com o tempo que você possui. Se você tem tempo de fechar todo o edital, você nem precisa fazer o raio-x, vai estudar todas as matérias, todos os assuntos. Agora, se você não tem tempo, você precisa fazer um raio-x da banca para que você saiba aquilo que você pode fazer para chegar melhor preparado para a prova. E fazendo essa resolução de questões da forma que eu expliquei, você com certeza terá um direcionamento para fazer o material de revisão, que é o material que você vai construir, seja um flashcard com um resumo, um mapa mental, a forma que cada um entender como melhor. Eu sempre funcionei melhor com um flashcard, com um mapa mental, coisa mais resumida. E eu fazia as questões, fazia essas marcações, e após isso eu ia lá sempre naquele item, né? Deixa eu mostrar aqui por último, que eu considero bastante importante. Eu sempre iria lá na guia início, em questões favoritas, né? Aqui, ó. E aqui, ó, já me dava o direcionamento daquilo que eu precisava fazer mapa mental, fazer algum flashcard para rever aquela informação de maneira rápida, porque você não precisa fazer material de revisão para tudo, né? Você precisa fazer para aquilo que você tem dificuldade. Existem conhecimentos que você adquire que é tão forte, que você não precisa de nada para revisar. Você já tem aquilo ali muito massificado. Você precisa ter uma forma de revisar aquilo que você tem dificuldade de gravar, que você tem dificuldade de entender. E aí, a forma de resolver, a forma de executar o caderno de questão me trouxe essa tranquilidade, esse direcionamento. Lembrando, passando tópico a tópico, tá? Sem roubar. E é isso, pessoal. Espero ter contribuído para aqueles que estão nessa jornada aí, em busca da tão sonhada aprovação no concurso público.
Acredito que muitos que seguirem essas dicas vão potencializar o seu estudo, né? Se aplicarem a dica certinha, podem adaptar, cada um tem uma forma de trabalhar, e eu acredito que estamos aqui para somar, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, bons estudos.